E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Essa frase é uma crítica às igrejas que vendem milagres. O acesso a Deus é pela graça. Foi o sangue de Cristo que abriu o caminho para que eu pudesse chegar até Deus. Só que você entra numa igreja, você tem que comprar um lenço, você tem que dar uma oferta especial. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. Isso significa que todos agora têm acesso a Ele. Só que parece que alguns líderes correram e costuraram de novo o véu e ficam na frente dizendo, não, tem que me pagar para poder entrar. Eu falei com ele e tenho algo de Deus para você. Então você tem que se lembrar desses caras que estão querendo te cobrar o que Deus já te deu de graça. Então essa é uma crítica a esse comércio do sagrado que acontece nos dias de hoje e infelizmente as pessoas que estão ávidas por conhecer algo sobrenatural pagam o que for preciso, né? E essa é a crítica. Quanto a cachê de banda, eu não tenho nada contra. Primeiro porque eu sou banda. Não tenho nada contra. Eu acho que você não pode separar duas coisas. Existe um lado profissional. Existe, não tem como você separar isso. Não dá pra você falar assim, vem aqui na minha cidade tocar. Eu vou sim. O que você quer que a gente faça? Se você me disser assim, Zé, você é um missionário da música? Não, eu não sou um missionário da música. Mas isso não significa que eu não cumpra a missão. Entendi. Que eu não cumpra a missão. Porque para eu fazer o que eu faço, eu tenho que gastar tempo. Para a gente compor o que compõe, para produzir o que se produz, custa caro. Para você ter o instrumento que tem e para você poder ter tempo de parar e fazer da arte algo que realmente transmita, você tem que... Não dá para você falar pro cara, senta aqui agora e pinta um quadro. Não, você tem que esperar. O cara é um artista, ele vai sentar, ele vai rabiscar, ele vai assistir. É um outro lado do cérebro que vai funcionar. E isso custa. Agora então, o que eu acho, e vou dizer que isso acontece muito com o Resgate, a gente não vive da banda. Eu gostaria de poder viver da banda. Eu gostaria de poder ganhar melhor e a gente poder não depender de mais nada para poder viver. Já aconteceu épocas da gente ter um ganho melhor, mas a gente nunca sobreviveu, mas ajuda bastante. Tem gente que vive disso. O que você pode questionar é o fato de ter artista que cobra muito caro. Mas aí... Eu acho que a crítica dessas pessoas vai até em direção a isso. Dos caras pode ser. Mas como é que você vai dizer que está errado se tem quem paga? Mas aí eu acho que é um problema que você vai discutir de qual lado? Lado profissional? Lado profissional é demanda, é oferta e procura. Se a prefeitura quer fazer um show, ele tem uma verba e quer contratar o músico gospel, ele vai contratar. E vai pagar. E se aquele povo todo vai querer ir lá e vai assistir, isso vai ser importante para o evento da cidade? Vai ser. Agora, você quer me perguntar o quanto quem está fazendo ou quem está assistindo, porque não é só quem faz, é quem assiste. De verdade está fazendo aquilo por Deus ou pelo dinheiro, é um julgamento que você vai ter que entrar na cabeça das pessoas e no coração. Eu conheço uma pessoa que consegue fazer isso, Deus, o Espírito Santo. É claro que pelas atitudes você conhece quem é discípulo ou não, mas é muito difícil você julgar. O que eu vejo, agora eu vou ir para um outro lado, é que o fato de você ganhar dinheiro não é o problema. O problema é o que você faz com esse dinheiro. Esse é o problema. O problema é quem é Senhor na sua vida. Então, eu ver um artista que não é cristão fazendo projetos sociais e se envolvendo com... Já vi artistas da Globo fazendo curso de arte circense e vivendo, ajudando pessoas, e gente famosa, ou músicos que fazem shows e eventos para arrecadar fundos para a África. A minha pergunta é o que acontece com o cristão. Porque o cristão ele tem um pressuposto, ele não tem para si. Isso não reclame comigo, isso é Bíblia. Deus aumenta a nossa sementeira para que aumente o fruto da nossa justiça. Então tudo que eu tenho a mais, eu agradeço a Deus porque eu posso repartir mais. A partir do momento que eu tenho, porque isso me alegra, e eu trabalho para que eu tenha mais, e eu peço a Deus que me dê mais, é porque talvez Deus não seja o fim da minha busca, Ele é apenas um meio para obter o que eu quero. Então o fim da minha busca é o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Agora é óbvio, você fala assim, poxa, eu queria que o artista viesse cantar na igreja, mas o cachê é caro. Bom, aí é uma coisa que você pode discutir bastante. Exatamente. Aí você pode discutir bastante. Aí cada um tem a sua política, a sua maneira de trabalhar isso. Mas eu não entraria no lado que você diz assim, poxa, mas então o cara cobra para pregar o evangelho? Não, você mesmo pode pregar o evangelho. Ele cobra para fazer um evento. Aí uma outra coisa é que a gente, no nosso meio cristão, a gente separa as coisas quando é erroneamente conveniente e junta as coisas quando é pior ainda conveniente. Então, eu não sei separar o lado profissional e artístico da vocação, quando precisa, e quando eu tenho que separar as duas, não sei se dá, eu quero fazer uma miscelânea espiritualística das mais horríveis possíveis. Mas uma coisa eu acho que é base, pelo menos eu carrego para mim. Se eu vou fazer algo, eu preciso que alguém pague a minha passagem, eu preciso que alguém, por favor, me busque no aeroporto, que por favor dê um lugar para eu dormir e, se possível, dê comida para eu comer. E se ele quer fazer um evento musical, que ele coloque um bom aparato musical, porque na minha cabeça eu não estou preocupado em falar com quem está sentado na igreja, apesar de que eles gostam muito do Resgate, compram os CDs e eu sou grato por isso. Mas eu estou preocupado com um cara que nunca ouviu falar de Jesus e que na semana passada ele foi assistir a Ivete Sangalo e convidaram ele para um show gospel e é um som horrível, é uma luz que acaba com os olhos dele, você entendeu? É uma qualidade musical tosca e o cara não quer nem parar para ouvir porque a música é uma chatice com uma letra que ele não entende nada porque o cara mistura grego com hebraico, com espiritualeza e ninguém sabe o que ele está falando do manto, do bálsamo, do nardo e do Leonardo e você não sabe nem o que está acontecendo. Agora, se o cara quer fazer missão, então faz direito. Então faz direito. O Resgate não é uma banda de mainstream, nós não somos a gente não recebe, nós não estamos nesse topo, né? Não acharia ruim se alguém me convidasse e pagasse um grande cachê pra gente fazer um show. E faria tão bem como eu faço em qualquer lugar. Mas eu vou dizer a você que a gente sofre por isso, porque existe um outro lado da moeda. O fato da gente dizer numa igreja, a gente vai e você dá uma oferta, a gente sofre por isso. Porque tem lugar que a gente vai e que você fala, legal, né? Numa boa, o cara podia pregar o evangelho ele mesmo aqui, com o grupo da igreja dele tocando, e eu estava na minha igreja pregando e com a minha família. Porque o cara me trouxe aqui, me colocou numa hora de voo que é horrível, só porque ele conseguiu a vaga ao mais barato. Olha só. Você entendeu? A gente chega lá, não está organizado, você não sabe onde você vai almoçar. Aí você fica, ele te busca num 40 graus de calor, com uma van que você carrega as malas e o equipamento no seu colo, sem ar-condicionado. Aí você não sabe que hora você janta, o cara que te busca chega atrasado, entendeu? Malemar a pessoa te cumprimenta, às vezes isso acontece ainda? Não, eu respondo a você é que o contrário disso é que de vez em quando acontece. Então, eu acho que existe muita gente que se esquece de que para você, se a gente quer simplesmente um cara que vai lá tocar e vamos louvar, para a gente engrandecer o Senhor, tá tudo certo. Agora, se você tem uma ideia evangelística e você quer atingir uma sociedade, a gente vai ter que fazer direito. Ser uma banda custa caro, gravar CD custa caro. E eu acho que Provérbios 30, 7 e 8 podia ser a base para a gente entender. Senhor, não me deixe ser rico e nem pobre. Me dá o pão que eu preciso cada dia. Porque se eu tiver muito e for rico, eu vou me esquecer de ti. E se eu tiver pouco, pode ser que eu roube e envergonhe o teu nome. Essa sabedoria de Agur, que está em Provérbios de Salomão, de repente pode ser uma boa base para a gente cobrar. Que responde muito bem a pergunta. E Jesus, acho que teve um cara chamado Jesus que acabou falando uma coisa parecida com essa. Me dá o pão de cada dia, que isso já está bom para mim. Tem um camarada também, um tal de Paulo. Ele falou, bom esse cara. Ele falou alguma coisa do tipo, aprendi a viver na escassez, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas que ele me fortalece, que a galera acha que é pra ganhar. Mas a mesma igreja que prega prosperidade e que faz as pessoas se apaixonarem por carros novos, por cargos e títulos, que faz a pessoa fazer de tudo, fazer campanha, doar coisas, fazer rituais, oferecer sacrifícios e comprar objetos sagrados para se dar bem na vida, é desse meio que surgem os músicos que se dão bem na vida. Exatamente. Como é que você quer que esse cara seja diferente? Pera, pô. Esse materialismo travestido de evangelho
É o dia a dia do cara, é isso que ele vive. Tem uma matriz. Ele tem uma matriz, ele não saiu do nada. Aliás, quando ele canta, ele prega isso, ele fala dessas coisas, ele fala das conquistas, ele fala... Esse hedonismo tá dentro do cara, tá na música, tá na igreja, tá na pregação. O engraçado é que o irmão que fez a campanha e ganhou na Mega Sena, não vamos brincar de Mega Sena, mas que foi promovido e ganhou dinheiro e fez o... Ou um outro que vende camiseta evangélica na feira gospel e ficou milionário, o cara não critica, porque ele prosperou. O músico não, o músico tá errado porque... Então, mas aí não dá pra gente discutir, porque no meio onde não tem a cruz e Cristo não é o centro e vale tudo, com que parâmetro eu vou discutir quem tá certo e quem tá errado? Esse circo cria esses monstrengos, então não tem o que fazer.